Olá, quarto ano, bom dia. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, abram nas páginas 8 a 13. Pegaram? Então, os primeiros habitantes do Brasil. Você conheceu, na nossa aula anterior, alguns dos povos que já sabiam produzir cerâmica no passado, não foi? Que viviam nas terras que hoje formam o Brasil. Então, de modo geral, aqueles povos, bem como os outros humanos antigos que viviam, deram origem a diversos povos indígenas em nosso país, certo? Os primeiros habitantes do Brasil. A maioria dos historiadores e arqueólogos estimam que o ser humano tenha chegado no território que hoje chamamos de Brasil, há cerca de 12 mil anos atrás. Outros, no entanto, afirmam que essa chegada foi há muito mais tempo, cerca de 50 mil anos. Pessoal, no ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil. Aqui encontraram povos indígenas diversos povos indígenas. Estudos indicam que, por volta de 1500, havia entre mais ou menos 2 milhões e 4 milhões de indígenas nestas terras brasileiras. Entre esses povos, destacam-se os Tupinambá e os Guarani, né? Que são chamados Tupi-Guarani, que juntos chegavam a mais de 2 milhões de índios. E havia também outros povos, certo? Mas, basicamente, foi isso. E o que esses povos faziam, né? Como que era o modo de vida deles? A maior parte dos povos indígenas, eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Os indígenas, eles eram ótimos agricultores e domesticavam plantas selvagens. Na agricultura, eles iam utilizando a maior parte das vezes da técnica caivora, que nós vimos na nossa aula anterior, certo? E também produziam ferramentas necessárias para seu trabalho e para o seu cotidiano, como o arco e flecha, as cuias, canoas, alguns machados, entre outros utensílios. Além disso, eles construíam suas moradias. Olha, e sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica. Com a palha, faziam cestos, esteiras, redes e diversos outros objetos. Então, o povo indígena, eles utilizavam apenas a pele de animais para enfeitar o corpo, especialmente em cerimônias. Muitos deles desenvolveram técnica aprimorada de pintura corporal. Como vocês podem ver nos corpos, né, dos índios, através das imagens, a pintura corporal, ela é uma forma de arte, né? Ela é uma forma de arte em que os índios, eles faziam no corpo, pintavam o corpo com tinta extraídas da natureza. Certo, pessoal? Então, vamos conhecer agora o trabalho, a arte e o trabalho dos povos indígenas. Vamos lá? Aqui nós também estamos observando os instrumentos, como nós falamos, né? Nós temos os instrumentos que eles utilizavam e também o fogo. Tá vendo como é que eles faziam para acender o fogo? Utilizavam esses instrumentos, varinhas, a pedra também. Olha aí, um ritual indígena, os costumes indígenas. Tá vendo aí? Então, diversos costumes indígenas, eles foram sendo incorporados pela sociedade não indígena. O consumo de alimentos como milho,
como a mandioca, a batata doce, que vocês também consomem aí nas casas de vocês, né? Eles fazem parte dos nossos hábitos. O preparo de pratos com tapioca e pirão de peixe também faz parte dos nossos hábitos. Então, outros exemplos de nossos hábitos e costumes são o uso de redes e a prática de tomar banhos diários. Há também muitas palavras de origem indígena na língua portuguesa falada no Brasil. Especialmente, né, as de origem tupi-guarani. Então, além disso, vocês podem observar que nas aldeias indígenas, todos trabalhavam conforme a seguinte organização. Ó. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca e pela derrubada das árvores, e também pela construção das moradias. As mulheres, elas eram responsáveis pelo plantio e pela colheita, pelo preparo da comida e pelo cuidado com as crianças. Olha, tá vendo? Cada um com sua função. Muitos aspectos desse jeito de trabalhar estão presentes até hoje na vida dos povos indígenas, em especial daqueles que vivem em aldeias e terras indígenas. E as crianças? Também tinham tarefas? Sim, as crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. E é muito comum ver como uma menina ajudando sua mãe ou um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. Eles costumam construir objetos iguais às dos adultos, mas em miniatura. Olha que interessante. Então, a criação artística, ela fazia parte do dia a dia dos indígenas, né, dos povos indígenas do passado. A arte ela estava presente, por exemplo, na construção das moradias, na confecção dos vestimentos, dos enfeites, dos adornos que eles usavam, né? Então, por isso que a arte fazia muito presente na vida dos indígenas. Então, pessoal, nós conhecemos hoje um pouquinho sobre a história dos povos indígenas, né? A história dos primeiros povos, dos primeiros habitantes do Brasil, que também faz parte da nossa história, né? No Sistema Grafite, nós temos uma atividade para complementar esse nosso estudo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.